Bem-vindo ao nosso canal de terror, onde o medo ganha vida. Descubra mistérios sombrios, lendas urbanas, casos sobrenaturais e histórias arrepiantes. Se você é fã de suspense e horror psicológico, inscreva-se e prepare-se para o desconhecido. Cuidado, nada é o que parece. Prepare-se para mergulhar em histórias breves, mas marcantes, onde o terror se revela nos detalhes mais simples. Relatos de pessoas comuns que viveram momentos inexplicáveis, encontros sombrios e finais que desafiam a lógica. São 10 histórias curtas que vão tirar seu sono à noite. Continue se tiver coragem. Na casa da minha tia havia um quartinho nos fundos que sempre ficava trancado. A maçaneta era velha, a madeira da porta estava escurecida pelo tempo, e ninguém falava muito sobre o que havia lá dentro. Quando eu perguntava, diziam apenas: "É só um depósito de tralhas velhas. Nada que você precise ver." Mas eu sentia algo estranho sempre que passava por ali. Um frio leve no ar, um arrepio na nuca, como se alguém observasse por uma fresta invisível. Numa manhã, enquanto arrumava minha mochila para a escola, encontrei algo no bolso da frente. Era uma chave antiga, de ferro escuro, com um cabo em forma de flor. Eu nunca a tinha visto antes. Mostrei para minha tia, que ficou pálida na hora. "Essa é a chave do quartinho", murmurou. Ela estava trancada no armário há anos. Ninguém soube explicar como foi parar comigo. Contra todos os avisos, a curiosidade falou mais alto. Esperei todos saírem. Caminhei até a porta do quartinho e encaixei a chave. Ela girou com um clique seco. O cheiro lá dentro era de mofo, madeira úmida e algo mais adocicado, enjoativo. No centro do cômodo, iluminada apenas pela luz que entrava da porta entreaberta, havia uma boneca de pano. Sentada sobre um caixote, com o corpo torto e a cabeça ligeiramente inclinada, ela parecia me encarar com olhos costurados de botão preto. Fiquei ali, imóvel, como se algo me travasse. Então ouvi, bem perto do meu ouvido, uma voz fraca, arranhada, quase um sussurro. "Você me encontrou?" Senti um arrepio subir pelas costas, como se mãos invisíveis me tocassem. Meus pés reagiram antes da mente. Saí correndo, bati a porta com força e joguei a chave num bueiro no fim da rua. Achei que aquilo fosse o fim. Mas naquela mesma noite, ao ir escovar os dentes, encontrei a boneca sentada no chão do banheiro, olhando para o espelho. No dia seguinte estava na cadeira da cozinha. Depois, sobre minha cama. Mesmo com o quartinho trancado, ela sempre voltava. Minha tia começou a evitar falar comigo. Às vezes, eu a ouvia rezando baixinho no corredor. Até hoje, ninguém sabe como a boneca saía de lá. Mas eu sei que, naquela primeira vez, quando ouvi o sussurro, não era só a boneca que estava no quarto. Fui dormir na casa de um amigo, numa daquelas noites comuns de adolescência. Videogame, pipoca e conversas até tarde. A casa era antiga, com um piso de madeira que rangia em cada passo, e um porão que eu nunca tinha notado antes, uma porta baixa no fim do corredor, com uma tranca enferrujada e degraus que sumiam na escuridão. No meio da madrugada, acordei com um barulho leve, como passos lentos, arrastados. Então, veio a voz. Uma voz feminina suave e arrastada chamando: "Filho, desce aqui." Meu primeiro pensamento foi que era a mãe do meu amigo. A voz parecia doce, mas havia algo fora de lugar. Uma pausa errada. Uma calma exagerada. Fui até o topo da escada do porão, ainda meio sonolento, e respondi: "Senhora, tá tudo bem?" A voz veio de novo, desta vez um pouco mais firme. "Desce? Estou esperando." Fiquei parado. Não conseguia ver nada lá embaixo. A lâmpada da escada estava queimada, só o escuro preenchendo os degraus. Minha mão tremia quando alcancei o interruptor da sala e acendi a luz mais próxima. A claridade mal iluminou os primeiros degraus. O resto parecia engolido por uma sombra espessa, que não obedecia à luz. Foi quando senti a mão do meu amigo me puxar com força. Ele estava pálido, os olhos arregalados.
Você tá ouvindo de novo? Ele sussurrou. Eu me virei, confuso. Como assim, de novo? Ele hesitou antes de responder, como quem revive um trauma ao falar. Minha mãe morreu há 3 anos. Um acidente. Mas, às vezes, alguém ouve ela chamar. Sempre do porão. Sempre pedindo para eu descer. Desde aquela noite, nunca mais pisei naquela casa. Mas às vezes, quando tudo está em silêncio, eu juro que ainda escuto. Não com os ouvidos, mas dentro da cabeça, aquela mesma voz doce, insistente. Desce aqui. Estou esperando. Quando eu era adolescente, meus amigos me desafiaram a entrar num cemitério à noite. Era um daqueles antigos, com túmulos de pedra cobertos de musgo, cruzes tortas e estátuas, quebradas que pareciam observar cada passo. Diziam que, se você colocasse a mão sobre um túmulo específico, um sem nome, no canto mais esquecido do terreno, e ficasse parado por 1 minuto inteiro, sentiria algo puxando você. Uma prova de coragem, segundo eles. Achei que era só mais uma lenda inventada para assustar novato. Um desafio bobo. Então fui. Subi o portão enferrujado, caminhei entre as lápides sob a luz fraca da lua, o vento gelado assobiando entre os túmulos como uma respiração sussurrada. Encontrei o túmulo, uma laje de pedra rachada, coberta por folhas secas e poeira antiga. Me ajoelhei, coloquei a mão sobre ela e comecei a contar. Os primeiros segundos foram só silêncio. Absoluto, sufocante. Lá pelo número 40. O ar ao redor parecia mais denso, mais frio. Cheguei aos 60. Nada. Ri baixinho, pronto para levantar. Mas no instante em que tirei a mão, uma dor lancinante subiu pelo meu braço, como se algo tivesse agarrado meu pulso por dentro. Era uma pressão gelada, cruel, como unhas invisíveis afundando na carne. Caí de costas arfando, o coração disparado. Juro que ouvi, bem perto do chão, uma voz rouca sussurrar. Ainda não. Saí correndo, tropeçando entre os túmulos, até alcançar o portão. Quando cheguei em casa ofegante, meu pulso latejava. Fui direto para o espelho do banheiro, e ali estavam, marcas de dedos, compridas, fincadas fundo na pele, arroxeadas, como se algo tivesse segurado meu braço com força, de dentro da terra. Desde aquela noite, os pesadelos começaram. Sonhos em que estou enterrado vivo, incapaz de gritar, com mãos geladas puxando meus tornozelos, arranhando minhas costas, acordo suando, com terra debaixo das unhas. E o pior é que não passou. Anos depois, toda vez que passo perto de um cemitério, qualquer um, a mesma dor volta, no exato ponto onde toquei o túmulo. Um aperto incômodo, crescente, como se alguém ainda estivesse ali embaixo, esperando o momento certo para puxar de novo. Minha bisavó era muito religiosa. Aos domingos, vestia suas roupas mais arrumadas. Prendia o cabelo num coque firme e me levava com ela até uma igrejinha no alto de uma colina. O lugar era bonito, cercado por árvores antigas que se inclinavam com o vento, mas havia algo estranho ali, algo que eu não conseguia explicar. A igreja era pequena, de pedra escurecida pelo tempo, com vitrais coloridos que lançavam luzes em tons vermelhos e dourados sobre o chão gastou. O ar ali dentro tinha cheiro de madeira velha e cera derretida. Num daqueles domingos, enquanto minha bisavó conversava com o padre na sacristia, fui explorar sozinho. Entrei por uma porta lateral que dava para o corredor dos fundos. E então ouvi. Primeiro pensei que fosse vento, mas não era. Era um som suave e harmônico. Vozes infantis cantando bem baixinho, como um coral, afinado ensaiando uma melodia antiga. A música parecia vir de dentro da própria parede. Fui seguindo aquele som, pé ante pé, o coração batendo forte. Quando cheguei ao fundo da igreja, perto do altar antigo, os bancos estavam todos vazios. O som parou. Não diminuiu. Parou, de repente seco,
como se alguém tivesse me visto e mandado todos silenciar. O silêncio que veio depois foi tão profundo que dava para ouvir o estalo das madeiras se movendo. Fiquei parado por um tempo, olhando para os vitrais. Achei que tivesse imaginado. Mas, naquela mesma noite, não consegui parar de pensar nas vozes. Na melodia, tinha alguma tristeza naquilo, como um pedido contido, um apelo quase sussurrado. Na semana seguinte, criei coragem e perguntei ao padre sobre o que tinha ouvido. Ele empalideceu na hora. Abaixou os olhos e ficou um tempo em silêncio antes de responder. Disse que décadas atrás, um incêndio começou na ala de trás da igreja, onde o coral infantil ensaiava. As portas haviam sido fechadas por fora acidentalmente por um funcionário que achou que o lugar estava vazio. As crianças ficaram presas. Os bombeiros chegaram tarde demais. Ninguém sobreviveu. Desde então, contava ele, às vezes, perto do fim da tarde, alguém escuta cantos vindos do fundo da igreja. Vozes suaves, como se ainda ensaiassem, esperando que alguém as ouça. Que alguém, um dia, volte para abrir a porta. Quando eu era criança, odiava dormir no quarto dos meus avós. Era um cômodo frio, com cortinas pesadas que mal deixavam a luz entrar e o cheiro constante de naftalina e madeira velha. Mas o que mais me incomodava era o armário. Um móvel enorme, de madeira escura e entalhes estranhos, que parecia sempre à espreita no canto do quarto. Durante a noite, ele estalava como se estivesse se movendo por dentro, rangendo baixinho, como se respirasse. Uma noite, acordei de repente com um som abafado. Um grito, não foi alto, mas era nítido, como alguém gritando com a boca tampada, sufocado. Me sentei na cama, paralisado, o coração acelerando enquanto tentava entender se aquilo tinha sido um sonho. Foi então que ouvi 3 pancadas surdas, uma após a outra, vindas de dentro do armário. Não era o barulho de coisa caindo nem de madeira cedendo. Eram batidas rítmicas, intencionais. A única coisa que consegui fazer foi correr, tropeçando pelo corredor até o quarto da minha mãe, onde caí chorando e trêmulo. No dia seguinte, contei o que tinha ouvido. Minha mãe tentou me acalmar. Disse que era imaginação. Mas meu avô, sentado à mesa do café, ficou em silêncio por um momento. Depois, com os olhos fixos na xícara, disse baixo, quase como um desabafo: "Esse armário foi feito com a madeira de um caixão. Achamos no desmanche. Saiu barato. Ninguém contou para sua avó." Depois disso, nunca mais dormi naquele quarto. Nunca mais quis passar perto do armário. Mesmo agora, adulto, ainda sonho com aquele grito abafado e acordo sempre no mesmo instante. Tem um poste velho numa rua aqui perto, bem no final da ladeira. Fica meio torto, com fios embolados no topo e um zumbido baixo que nunca para, como se o tempo todo tivesse alguma coisa querendo escapar dali. Todo mundo da vizinhança fala para evitar passar ali depois da meia-noite. Um cara morreu eletrocutado ali nos anos 90. Tentava roubar fios quando escorregou. Ficou preso e foi queimado vivo. Dizem que o corpo dele soltava fumaça mesmo depois que os bombeiros chegaram. E que ele gritou por quase 2 minutos antes de parar. Quem morava ali naquela época ainda se lembra do cheiro? Uma vez, voltando de uma festa, resolvi cortar caminho. Eram 00:15. A rua estava deserta. Só o barulho dos meus passos e o zumbido insistente do poste. Quando passei por ele, ouvi uma voz rouca, falhada, como se tivesse saído de uma garganta queimada. "Me ajuda." Gelei na hora. Olhei para o lado e vi um homem parado na sombra do poste. Ele era completamente escuro, como se o corpo inteiro tivesse sido coberto de fuligem grossa. A pele parecia rachar em algumas partes e a mão estendida tremia como se implorasse. Pisquei, e ele não estava mais lá. O ar ao redor cheirava a fio queimado. Voltei correndo para casa, quase tropeçando nos próprios pés. Tranquei tudo. Fiquei acordado até o dia clarear. Mas não adiantou. Depois disso, sonhei com ele 3 noites seguidas.
Sempre da mesma forma. Eu estava sozinho na rua e ele me chamava de novo. A voz mais fraca a cada noite, como se estivesse afundando em alguma coisa que puxava ele para baixo. Na terceira noite ele disse: "Se você não vier, eu vou até você." Meu avô morava numa casa antiga, daquelas com escadas de madeira que rangem a cada passo, paredes descascadas e um cheiro constante de mofo e coisa velha. A casa tinha um sótão e ele sempre deixava claro: nunca subam lá, especialmente à noite. A proibição, claro, só aumentava minha curiosidade. Uma noite, com o coração disparado e a lanterna em mãos, esperei todos dormirem e subi devagar os degraus rangentes que levavam ao sótão. A porta, que nunca ficava trancada, gemeu quando a empurrei. Lá dentro tudo era silêncio. Um silêncio pesado, quase denso, como se o ar fosse mais grosso ali. O lugar estava mergulhado na penumbra, cheio de móveis antigos cobertos por lençóis manchados de poeira e tempo. As sombras criavam formas estranhas, como se as coisas escondidas estivessem apenas fingindo dormir. Foi então que meus olhos se fixaram em algo no fundo do cômodo. Entre duas pilhas de caixas cobertas, vi uma figura. Uma mulher, parada, usando um vestido florido gasto e desbotado. Ela sorria, mas não era um sorriso normal. Era torto, forçado, como se a boca tivesse sido puxada para cima por dentro. E os olhos eram completamente brancos, sem pupilas, fixos em mim. Demorei alguns segundos para perceber o mais terrível. Seus pés não tocavam o chão. Ela flutuava alguns centímetros acima do piso de madeira. O medo me agarrou de vez. Senti as pernas falharem, e só consegui me mover quando ela deu um pequeno impulso para a frente, como se quisesse se aproximar. Desci correndo, tropeçando nos próprios passos, quase rolando a escada abaixo. Contei tudo ao meu avô ainda ofegante, esperando uma bronca. Mas ele apenas empalideceu, sentou-se devagar na cadeira da cozinha e ficou em silêncio por um tempo. Então disse, com a voz rouca: "Quando eu era jovem, minha irmã se enforcou naquele sótão. Foi ali mesmo, naquele canto. Eu encontrei o corpo dela, pendurado, com aquele mesmo vestido florido. E ela também sorria daquele jeito." Fui a trabalho para uma cidade do interior, daquelas com prédios antigos que parecem ter parado no tempo. A empresa reservou um quarto num hotel tradicional da região, famoso pela arquitetura clássica e pelo hall, com lustres de cristal. Tudo parecia impecável, limpo, bem conservado, mas ainda assim havia algo naquele lugar que incomodava. Como se a história antiga do prédio estivesse presente em cada corredor silencioso. Fiquei no 6º andar, o mais alto segundo me disseram. Mas quando entrei no elevador, notei algo estranho. Havia um botão para o 7º andar. Não deveria estar ali. Estava coberto com uma fita preta, quase como um aviso mudo para que ninguém tentasse subir. O botão estava velho, arranhado, como se várias pessoas já tivessem tentado apertá-lo antes. E é claro, eu também tentei. O elevador não reagiu. Nem um som, nem uma luz. Naquela noite, dormi mal. O quarto era confortável, mas havia um silêncio pesado, como se o ar estivesse parado. Acordei por volta das 3 horas da manhã com um som distinto de passos, vindos do teto, como se alguém estivesse andando calmamente no andar de cima. Primeiro pensei que fosse um funcionário, ou talvez uma área técnica, mas os passos eram regulares, cadenciados, como se alguém estivesse caminhando em círculos. Levantei, olhei pela janela. Tudo deserto. Depois, liguei para a recepção, tentando parecer calmo. O atendente atendeu rápido, mas quando expliquei o que estava ouvindo, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu com a voz baixa, quase sussurrando: "Senhor, o andar de cima está fechado desde 1994. Depois do suicídio coletivo." Fiquei paralisado. Antes que eu pudesse responder, ele disse mais alguma coisa, mas a voz dele foi encoberta por outro som, vindo do fundo da linha.
Era um choro. Um choro abafado constante, como de uma criança ou de alguém profundamente perdido. Não parecia vir da recepção. Parecia mais próximo. Desliguei. Na manhã seguinte fui até o térreo e perguntei pessoalmente sobre o que o atendente tinha dito. Um gerente mais velho, ao ouvir minha pergunta, simplesmente suspirou e respondeu: aquele andar não existe mais oficialmente. O que aconteceu lá foi esquecido, mas às vezes quem dorme no cesto ainda escuta. Antes de sair, olhei uma última vez para o elevador. O botão do 7º andar ainda estava lá, só que a fita preta parecia nova, como se alguém tivesse trocado na noite anterior. Minha avó passou mal e foi levada às pressas para um hospital antigo, daqueles com azulejos amarelados pelo tempo e cheiro de éter impregnado nas paredes. Fiquei com ela até tarde da noite, esperando notícias enquanto o relógio fazia eco na sala quase vazia. Por volta das 11 decidi ir ao banheiro antes de ir embora. O corredor estava silencioso demais. Nem um único passo, nem o chiado de um monitor ao longe. Só as luzes fluorescentes piscando com um zumbido irritante, como se o hospital respirasse com dificuldade. Entrei no banheiro. Estava vazio, exceto por uma leve goteira em uma das pias. Quando saí da cabine, todas as torneiras estavam abertas, a água jorrava com força, respingando no espelho manchado e no chão encardido. Um cheiro forte de ferrugem e mofo tomou conta do ambiente. Fui fechar a primeira torneira e, ao levantar os olhos, vi pelo espelho um homem, parado na porta. Usava jaleco branco, mas sua pele era acinzentada, manchada, como se estivesse morto há dias. Os olhos estavam abertos demais, sem piscar, estáticos, vazios. Meu coração quase parou. Virei rápido, pronto para gritar, mas não havia ninguém. A porta estava entreaberta e o banheiro continuava deserto, só que agora, bem ali na porta, havia uma marca de mão. Sangue fresco escorrido entre os dedos, como se alguém tivesse tentado se apoiar ou impedir que a porta fosse fechada. Voltei para a sala de espera pálido, sem conseguir explicar o que tinha visto. Mais tarde, um dos enfermeiros se aproximou, com jeito hesitante, como se já soubesse o que eu tinha passado. Contou em voz baixa que anos atrás um médico se trancou naquele banheiro e tirou a própria vida, depois de uma acusação de negligência que destruiu sua carreira. Desde então, dizem que ele aparece para visitantes distraídos e às vezes fecha a porta, com eles dentro. Você teve sorte, ele disse. Teve gente que não saiu dali tão fácil. Na noite seguinte, o banheiro foi interditado. Mas até hoje, alguns pacientes juram ouvir batidas do lado de dentro, mesmo quando não há ninguém lá. Minha mãe passou semanas longe de casa cuidando da minha avó, que estava muito doente. Elas ficaram na antiga casa da minha bisavó, um lugar velho, com cheiro de remédio, móveis antigos e um silêncio que parecia sempre à espreita. Numa tarde chuvosa, durante o intervalo na escola, senti vontade de ligar para ela, sem motivo específico, só um aperto esquisito no peito. Fui até o orelhão do pátio com as mãos geladas pela garoa e disquei o número de casa. A ligação completou com um chiado fraco. Depois de alguns segundos, alguém atendeu. Mãe? Como? Perguntei. Do outro lado, silêncio. Não total. Ouvi uma respiração. Lenta, arrastada, como se alguém estivesse tentando puxar o ar com dificuldade. Era um som abafado, como se o telefone estivesse preso sob alguma coisa. Ou como se a pessoa estivesse do outro lado da linha, mais longe do aparelho. Alô? Insistia a voz tremendo. Nenhuma resposta. Só aquela respiração. Então, de repente, a linha caiu. Esperei um pouco e liguei de novo. Dessa vez, ela atendeu com a voz normal. Oi, filho. Tudo bem? Contei o que tinha acontecido. Ela riu sem graça, dizendo que não tinha ouvido o telefone tocar antes, que o aparelho estava no mesmo lugar e que ninguém além dela e da minha avó estava na casa. Jurou que eu devia ter ligado errado.
Mas eu sabia o número de cor. Meses depois, já com minha avó em casa, e tudo aparentemente normal, a verdade veio à tona num almoço de domingo. Alguém comentou que a antiga dona daquela casa, uma senhora solitária, havia se enforcado no quarto, com o fio do próprio telefone. Ficamos todos em silêncio. Meu estômago revirou. Minha mãe ficou branca. Minha tia, meio relutante, completou: ninguém contou antes para não te assustar. Mas, desde então, dizem que aquele quarto tem coisa. Técnico nenhum consegue arrumar aquela linha. Sempre dá interferência. Vozes. Sussurros. Às vezes, o telefone toca sozinho. E eu nunca mais consegui passar por um orelhão sem lembrar daquela respiração do outro lado da linha. Olá, eu sou Clá. Uma história intrigante, não é? Mas, e se fosse real? Lembre-se, ao cair da noite, nunca abaixe a guarda. Mantenha os olhos abertos, pois o perigo pode estar à espreita onde menos se espera. Sua segurança é crucial para nós, nossos preciosos telespectadores. Proteja-se. Ah, e claro, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que podem ser apenas ficção, ou talvez não.